Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Se você veio aqui para se tornar justo e ganhar pontos com Deus, você vai se frustrar e frustrar também as outras pessoas. Amém? Mas se você veio aqui descansando na justiça de Deus em Cristo, você vai ser abençoado. E você entende? Do mesmo jeito que quando você era pecador, tudo era pecado. Tudo que você fazia era pecado. Uma vez justo, tudo é justo. Amém? Por causa da dádiva. Deus não dá presentes, depois pede de volta. Deus não é homem para mentir. Quando Ele dá, está dado. Amém? É por isso que Israel, a nação escolhida, a Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus, no contexto de Israel, são sem arrependimento. Arrependimento quer dizer, Deus não vai mudar a sua ideia. Você tem que entender que quando Deus escolheu Abraão e Deus escolheu aquela nação, não os escolheu por quem eles eram, mas os escolheu por quem Ele é. E queira você ou não, Deus vai mudá-los para o que Ele quiser que eles sejam. Amém? As pessoas dizem, por que Deus escolheu esta nação? Deus escolheu a nação de Israel para mostrar como Ele é, com um povo que se submete a Ele, para que as outras nações saibam como Ele é bom. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus não amou Israel, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas não esqueça que seu filho era judeu. Amém? Amém? Eu tenho dito tudo isso, algumas coisas você já ouviu antes, mas eu quero mostrar para você por que as pessoas não aceitam a justiça. A razão eu vou dar agora. Porque são bebês espirituais. É isso que a Bíblia diz. Você quer ver o que a Bíblia diz? As palavras exatas da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos perseguidos pela justiça. Abre em Hebreus. Não é incrível Jesus dizer que seríamos perseguidos por causa da justiça? E justiça no Novo Testamento não são atos e ações, e sim uma dádiva. Veja, não são atos e ações, não são suas ações. Suas ações são importantes com referência aos homens, sim. Em termos de frutos ou produto do Espírito, sim, mas é um fruto. Não é o mais importante, é um resultado. Se a sua esposa der uma lista de tudo que você deve fazer no dia, ela vai dizer, a primeira coisa é me beijar. Em segundo lugar, antes de sair de casa, me dê mais um beijo. Quando você chegar, me dá um beijo na porta. Quantos sabem que alguma coisa está errada nesse relacionamento? Amém? Eu disse amém? Uma mãe pode dizer para sua filha adolescente, você tem essas tarefas, limpe a casa, limpe as janelas. Ela vai relutar, mas vai fazer, às vezes não vai fazer. Mas um dia ela acorda e a filha limpou a casa, está cantando, limpou o chão 2 ou 3 vezes. Arrumou a casa toda. E a mãe diz, o que aconteceu com você? Meu namorado está vindo. Ah, você sabe a diferença? Amor. Amor cumpre a lei. E com alegria. Não é só cumprir a lei, é o amor no coração. Não precisamos nos preocupar. Quando você prega a graça, o amor de Deus é impartido aos corações, quando as pessoas veem como Deus é bom. E quando o amor enche seus corações, isso cumpre a lei. Amém? Elas não pensam em cometer adultério porque amam suas esposas e amam ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Não roubam porque confiam na bondade de Deus em prover para eles. Não mentem porque não estão com medo de ninguém. Porque temem ao Senhor e querem adorá-lo. Amém? Glória a Deus. O que estava falando mesmo? O porquê as pessoas não aceitam a pregação da justiça? Porque elas são bebês. Veja aqui, Hebreus capítulo 5. Versículo 12. Jesus afirmou que seríamos perseguidos por quê? Por causa da justiça. E baseado na interpretação do Novo Testamento, justiça não são ações, mas é a sua pregação. Quando você afirma ser justo pela fé, você vai ter perseguições.
Alguns não são perseguidos porque não pregam a justiça pela fé. Alguns não são falsamente acusados porque eles simplesmente não pregam a graça. Para que alguém distorcesse o que Paulo pregava, é porque Paulo era radical a respeito da graça. Hebreus 5:12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quantos sabiam que o crente, depois de algum tempo, deve deixar o leite e comer alimento sólido? Correto? Se você quer saber o que é leite, Hebreus 6 apresenta as 6 pedras fundamentais, que a Bíblia chama leite. Surpreendentemente, muitos não falam do leite, mas é o leite da palavra. Veja isto. Não devemos nos envergonhar que tomamos leite quando somos novos convertidos. Mas se você já é crente há algum tempo, você tem que comer comida sólida. Não existe nada mais feio do que ver um homem de 36 anos bebendo numa mamadeira. E ainda veste um babador. Amém? Não olhe para o seu vizinho. Capítulo 5, versículo 13. Quem se alimenta de leite, veja, quem se alimenta de leite não tem experiência no ensino da justiça. É inexperiente no ensinamento da justiça. Isso foi um amém. Você percebeu? Qual o ensinamento que lhes falta? Qual o ensinamento que não compreendem? A palavra da justiça, o ensinamento da justiça. A Bíblia diz que se alguém rejeita o ensinamento da justiça de Deus pela fé, então a única outra alternativa é ser justo por seus atos. A Bíblia chama a justiça da lei. Amém? E a Bíblia diz que a razão por que fazem isso é porque são crianças. Em outras palavras, eles são bebês. Hoje alguns chamam a namorada de bebê, mas não é isso. Mas são crianças. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu já disse isso antes. Quando você reconhece que a justiça de Deus em Cristo, você recebe a habilidade para ser guiado pelo Espírito. Porque o novo pacto funciona assim. Deus coloca a sua palavra no nosso coração e nas nossas mentes. Isso é direção. Então, ele se torna o nosso Deus, o Deus que opera milagres. Nosso Deus sempre é usado para falar do Deus que opera milagres. E diz depois, e eles me conhecerão, fala de intimidade com Deus. E tudo isso acontece por causa da última cláusula. Diz por quê? Deus diz, farei todas essas coisas por quê? Serei misericordioso com o injusto, e dos seus pecados não me lembrarei mais. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Existem duas coisas que o Espírito testifica no nosso espírito no Novo Testamento. Uma é que somos filhos de Deus. A outra está em Hebreus 10. Ele testifica que dos nossos pecados não se lembrará mais. É incrível que não pregamos do testemunho do Espírito Santo no Novo Testamento. O que diz é que o Espírito testifica que nós somos perdoados. Quando você sabe que é perdoado, Deus fala com você. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma vez que você sabe que é a justiça de Deus, você caminha em discernimento. Amém? Eu já passei por momentos na minha vida quando eu me sentia enfermo e eu tentei receber a cura confessando todos os textos da Bíblia que eu encontrei a respeito de cura e confessei pela fé, e eu tentei crer naqueles conceitos da Bíblia e tentando receber a minha saúde no meu espírito. Se eu conseguisse trazer para o meu espírito, como diz o pastor Reagan, eu receberia. Eu confessava, pelas suas pisaduras eu sou sarado, e eu ainda tinha os sintomas da doença na minha vida. E o sentimento que eu tinha, você talvez tenha passado por isso, era de ansiedade, de medo e de preocupação. Vocês já passaram por isso? Eu estava confessando, mas os meus pensamentos estavam divagando. Eu parei e disse, Deus, o que está errado? O que está errado?
E Deus me disse, você está tentando crer em mim para a cura, quando seu coração não está estabelecido na justiça. Porque diz a Bíblia, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Para a cura ou para a salvação. No original significa tudo isso. Libertação e salvação. A Bíblia diz que com o coração se confessa para a cura e com o coração se crê para a justiça. Quando você crê que é justo em Cristo, a fé vem sem esforço. Eu me levantei e parei de conversar. Pelas suas pisaduras sou curado e comecei a dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. É como se, de repente, o poder das trevas que estava sobre mim se dissipou. E eu senti a luz na minha vida. E eu disse, eu não vou morrer dessa enfermidade. Eu vou viver muito. Eu senti como se Deus estivesse do meu lado. Eu senti que conquistei o problema. E falei, pela sua pisadura sou curado. E dessa vez significou algo. E os sintomas desapareceram. No dia seguinte, Deus é minha testemunha, eu fui curado. E o que eu entendi foi isso. Eu estava tentando crer em Deus para a cura quando Deus queria estabelecer meu coração na justiça. Percebe-se que o apóstolo Paulo desejava trazer para o coração dos crentes a justiça pela fé. E aí a cura não seria um problema. Prosperidade não seria um problema. Tudo que eles crescem viria a eles. Nós ensinamos sobre a fé para a cura, fé para a prosperidade, e tudo isso é bom. Mas o fundamento de tudo é a justiça pela fé. Vamos agora para Mateus capítulo 6. Mateus 6. Nos evangelhos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diga a sua justiça. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Alguns pensam que o reino de Deus é mandar missionários para a Índia, para a China e para outros lugares para estender o reino. Mas isso é parte da manifestação do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Segundo a carta aos Romanos, o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é aquilo que você ingere, mas a justiça que você desfruta, que vem de dentro de você. A justiça é a primeira coisa. Uma vez que você conhece a justiça, a paz segue. Porque o resultado de você crer na justiça de Deus sempre é a paz. Amém? E a alegria vai seguir. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Agora, a primeira parte é o reino de Deus. A segunda parte é buscar a sua justiça. O que é isso? O que é buscar a justiça? Buscar a sua justiça não é buscar a minha justiça. A minha justiça é o que eu faço. Sua justiça é uma dádiva que eu recebo. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos, referindo aos fariseus. Ele disse, a não ser que a vossa justiça exceda dos fariseus e escribas, não poderão entrar no reino dos céus. Quando eu estava na minha antiga igreja, me diziam que o que os fariseus fizessem, nós tínhamos que fazer mais. E sendo adolescente, eu dizia, meu Deus, nunca vou conseguir isso. Quando, na verdade, Jesus se referia à justiça de Deus, que excede a toda outra justiça. A Bíblia diz que você é justiça de Deus, não a justiça de Elias, não a justiça de Eliseu, nem de Davi, um homem segundo o coração de Deus, nem a justiça de Saulo ou Paulo, mas a justiça do próprio Deus. E se você receber, se você pode aceitar o que ele diz, ele afirma que você é tão justo como Deus. É assim que o Pai fez você. Ele deu a você sua justiça. Vamos respirar fundo. Inalar essa revelação. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver os versículos que antecedem. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando aprendi sobre a fé, eu usava a fé para conseguir coisas.
Eu posso reivindicar isso em nome de Jesus. Eu vou reivindicar um carro. Aleluia. Nunca recebi porque era um adolescente. Mas eu reivindicava até os carros que pertenciam aos outros. Eu temo que alguns de vocês estejam fazendo o mesmo, aprender os princípios da fé e querem reclamar, reivindicar coisas. Não existe nada errado em ter coisas, contanto que elas não controlem você. Mas quando você reivindica uma coisa, você já quer reivindicar outra. Nem bem recebeu o que pediu. Logo você fica uma pessoa rasa. Você fica. Mas as Escrituras, o que Jesus disse foi, se buscarmos essas coisas, o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, o que vestimos, o que comemos, nos serão acrescentadas. Esse é o incrível texto das Escrituras. E nós perdemos porque não entendemos o que ele disse. Ele disse que se usarmos nossa fé não para coisas, mas usarmos nossa fé para crer que somos justos pela fé, coisas nos serão acrescentadas. Incrível! O Novo Testamento nos ensina a usarmos nossa fé para a justiça. Amém? Sua justiça. Busque a sua justiça. Quando buscarmos sua justiça, vamos encontrar, porque o Novo Testamento está cheio da sua justiça. E quando você lê o texto, você confessa e você crê que você é assim, a Bíblia diz que as coisas vão ser acrescentadas. Mas quando elas vierem a você, não vão ter mais aquela importância que tinham. Jesus vai significar mais. E você aprenderá a usar as coisas para abençoar outros. Porque você sabe que você é a justiça de Deus em Cristo, você está seguro, você não tem que provar nada para ninguém. Mas, quando você sabe que Jesus é tudo, você não tem medo de ninguém e nem precisa impressionar. Nada a provar, nada a esconder. Ninguém para impressionar. Como já disse, os homens usam o dinheiro que eles não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não estão nem aí. E vivem a vida assim o tempo todo. Vire para o seu amigo e diga, ele está falando de você. O caminho de Jesus é sempre o melhor. Jesus não falou como alguns falam hoje, coisas não são importantes, na verdade coisas são mais. Temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas ele não parou aí. Ele disse, todas essas coisas serão subtraídas. Não, acrescentadas. Eu creio que Deus quer nos encorajar. Temos que ter o foco correto. Amém? Vamos lá, posso ter um amém? Não é buscar a nossa própria justiça. O apóstolo Paulo disse, eu não quero buscar minha própria justiça. Eu era possuidor de justiça própria. Pelo menos é o que eu pensava que eu tinha. Eu era judeu dos judeus, eu era fariseu dos fariseus, me assentei aos pés de Gamaliel, com respeito à lei, eu era irrepreensível, mas tudo isso eu considero esterco. Todo o meu passado é esterco, para que eu seja encontrado em Cristo, não tendo minha própria justiça, mas a justiça de Deus que é pela fé. Alguns dizem, o meu passado eu considero esterco. Você não considera, era esterco. O apóstolo Paulo podia considerar esterco porque ele tinha grandes realizações. Não vou falar de você não, vou falar de mim, a minha vida. Minha vida. Ele considerava esterco, a vida de muitos é esterco. Obrigado, Jesus. Agora, vamos juntos a 1 Pedro 2. Nós falamos de coisas materiais e como a fé e a justiça nos dão isso. Abre 1 Pedro 2, 24. Muitas vezes citamos com facilidade a parte que diz, pelas suas pisaduras fomos curados, certo? Se sabemos de cor. Vamos ver. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pastor Prince, é isso que eu acredito, todos temos que ser corretos e cada dia mais corretos. Imediatamente revela a ignorância da palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer, temos que ser cada vez mais justos. Você não entende o que é justiça, você não pode ser mais justo. Justiça é uma dádiva. Você pode ser mais santo, mas não mais justo. Quanto mais firme você está na justiça, mais você se torna santo. Amém? Você entende? Repito, justiça não são atos e ações. Vamos ler sem qualquer ideia preconcebida, interpretando como está no Novo Testamento. Diz assim, Jesus
levou nossos pecados no seu corpo no madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados. Alguns afirmam, eu estou tentando morrer para o pecado. A Bíblia diz que você morreu. O fato é que você está morto para o pecado. A Bíblia diz a fim de que morrêssemos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Assim não deixe seus pensamentos dizerem para você, eu tenho que ser mais justo. Não, viver para a justiça é todos os dias crer que você não é mais um pecador, você é a justiça de Deus em Cristo. E o que acontece? O Espírito Santo insere a última parte. Pelas suas feridas foram curados. Veio logo depois da palavra justiça, o que significa, quanto mais você vive na revelação da justiça, a cura por suas pisaduras, não vai ser difícil de você receber. Glória a Deus. No próximo programa. Quando você firma o seu coração na justiça, quando você ora, não vai ser difícil crer em Deus para receber. Amém? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.